Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao curso de Teologia da Convenção Comiadev. Estaremos encerrando um bloco de 4 aulas e nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Já convidando meus amados irmãos a estar agradecendo a Deus em oração, porque o Senhor Deus, Ele está no controle de todas as coisas. A gente convida a orar neste momento e agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, bendito sobre todas as coisas. Meu Deus, neste momento louvamos o Teu santo nome, Pai. Meu Deus, clamamos a cada dia pelas Tuas misericórdias. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento espiritual. Abençoe a cada liderança, meu Deus, da Convenção Comiadev, por esse lindo e grandioso projeto, Pai. E assim nós te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, hoje estaremos falando um pouquinho sobre a doutrina da Trindade. Então, nesta oportunidade, já trazendo um pouquinho, fazendo uma reflexão, a doutrina da Trindade é uma das mais importantes e, ao mesmo tempo, uma das mais debatidas doutrinas da fé cristã. Ao longo da história da igreja, ela tem sido confessada pela grande maioria das tradições cristãs como uma fundamental revelação das Escrituras. Ao mesmo tempo, também tem sido alvo de questionamentos, críticas e interpretações divergentes. Quando estudamos a Trindade, precisamos compreender que não estamos tratando de um assunto secundário, mas da própria identidade de Deus. A questão central não é simplesmente o que pensamos sobre Deus, mas sim como Deus se revelou nas Escrituras. A fé cristã, meus amados, ela afirma que existe um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa compreensão ela foi formulada a partir da análise cuidadosa do ensino bíblico e defendida pela igreja diante de diversos desafios doutrinários ao longo dos séculos. Entretanto, meus amados, nem todos os grupos cristãos eles concordam com essa interpretação. Alguns rejeitam a Trindade por entenderem que ela compromete a unidade de Deus. Outros afirmam que Jesus não é plenamente Deus, ou que o Espírito Santo ele não é uma pessoa divina. Ainda há aqueles que ensinam que Pai, Filho e Espírito são apenas diferentes manifestações de uma única pessoa divina. Então, os principais ataques à doutrina da Trindade, meus amados, normalmente seguem algumas linhas que podemos pensar que afirmam que a palavra Trindade ela não aparece na Bíblia. Negam a plena divindade de Cristo. Negam a personalidade e a divindade do Espírito Santo, acusam a doutrina de ensinar a existência de 3 deuses, alegam que a Trindade ela foi criada pelos concílios da igreja e não pelas Escrituras. Então, diante dessas objeções, o propósito desse estudo, a qual nós estaremos aqui tratando, meus amados irmãos, ela não é defender tradições humanas, mas examinar cuidadosamente o testemunho bíblico. Então, nosso compromisso ele deve ter, ou melhor, deve ser com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, mesmo quando nos deparamos com verdades que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão, é importante lembrar que a Trindade não é a tentativa de explicar completamente Deus. Nenhum ser humano é capaz de compreender plenamente a natureza divina. Então, a doutrina da Trindade é, antes de tudo, uma descrição da forma como Deus escolheu revelar-se nas Escrituras. Então, só Deus, eternamente, Ele existe como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, precisamos ter esta compreensão. Ao iniciarmos esse estudo, devemos fazer com que possamos compreender, possamos realmente ter esta compreensão diante da palavra do Senhor. Então,
eu te convido esta noite, este dia, ou melhor, este momento, para que nós possamos fazer esta reflexão. Então, já iniciando aqui, a doutrina da Trindade. Por definição, podemos definir a doutrina da Trindade do seguinte modo: Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe um só Deus. Ou seja, meus amados irmãos, a doutrina da Trindade, ela procura resumir tudo que a Bíblia ensina sobre a natureza de Deus. Ela afirma três verdades fundamentais que precisam ser mantidas juntas. Se não, vejamos, meus amados, três proposições definem a doutrina da Trindade. Primeiro, Deus é três pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. Há um só Deus. Então, meus amados irmãos, quando nós fazemos essa reflexão, Deus existe em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas pessoas, elas não são três modos de Deus aparecer, mas três pessoas reais que se relacionam entre si. Segundo é que cada uma dessas pessoas possui plenamente a natureza divina. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Nenhum deles possui apenas parte da divindade. Cada um é plenamente Deus. Terceiro, podemos fazer uma reflexão que, apesar de existirem três pessoas, não existe três deuses. Há um único Deus. Então, portanto, a doutrina da Trindade, ela procura preservar tanto a unidade de Deus quanto a distinção das pessoas divinas. Então, isso traz para nós, meus amados irmãos, a seguinte reflexão: que essas três proposições, ela formam a base da doutrina, para que nós possamos realmente compreender através da nossa fé. Então, traz para nós uma reflexão, que quando nós olhamos que Deus, ele é três pessoas, não estamos falando de três deuses, mas estamos falando do Deus vivo, do Deus eterno, de um Deus, meus amados, que é soberano sobre todas as coisas. Amém? Oh, glória a Deus! Então partimos, explicação da definição. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só, meus amados, a Bíblia, ela apresenta Deus revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. No batismo de Jesus, vemos o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai falando do céu. Então isso demonstra a distinção das três pessoas. Nós olhamos e podemos também contemplar o Pai é plenamente Deus. A divindade do Pai, ela nunca foi questionada dentro do cristianismo. Ele é apresentado nas Escrituras como o Criador, sustentador e o Senhor de todas as coisas. O Filho, ele é plenamente Deus. Jesus é chamado de Deus em diversas passagens bíblicas. Nós podemos contemplar desde o início. Então ele recebe adoração, ele perdoa pecados, possui atributos divinos e declara possuir unidade de natureza com o Pai. Então por isso a igreja sempre confessou a sua plena divindade. O Espírito Santo, ele é plenamente Deus. Oh, meus amados, o Espírito Santo, ele não é apenas uma força ou então apenas uma influência. Ele fala, ele ensina, ele guia, ele intercede, ele pode ser entristecido. Além disso, possui atributos divinos, demonstrando ser uma pessoa divina. Oh, glória a Deus! O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. Existe distinção
pessoal entre eles. O Pai envia o Filho amado ao mundo e o Filho ora ao Pai. Se fosse a mesma pessoa, tais relacionamentos eles não fariam qualquer sentido. Então a gente prossegue, o Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. O Espírito Santo procede do Pai e realiza a obra divina no mundo. Mas não é a mesma pessoa que o Pai. A distinção pessoal, embora haja unidade de essência. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. Após a sua ascensão, Cristo ele prometeu enviar o Espírito Santo, que ele subiria, mas deixaria o Consolador. Então quem envia e quem é enviado são três pessoas distintas, embora compartilhem a mesma natureza divina. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único Deus. Aqui está o coração da doutrina trinitária. Não existem três seres divinos independentes. Existe uma única essência divina compartilhada eternamente pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então a Trindade ela não divide Deus em três partes. Ela afirma que Deus existe eternamente em três pessoas. Amém? Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, dando continuidade à Trindade no credo de Atanásio. Então, vamos entender um pouquinho, meus amados irmãos. Aqui nós estamos no século IV e século V. Mas a fé é universal. Ou melhor, mas a fé universal é esta. Que adoremos um único Deus em Trindade, e a Trindade é unidade. Vejamos só, meus amados irmãos, primeiro, compreender o que é este credo. O credo de Atanásio é uma declaração de fé cristã formulada entre os séculos IV e V, como a gente acabou de fazer a leitura. Então, para explicar e defender as doutrinas da Trindade, da divindade de Cristo, de forma resumida, ele afirma que existe um só Deus. Que Deus, ele subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas são coeternas, coiguais e plenamente Deus. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A fé cristã ela deve preservar tanto a unidade de Deus quanto a distinção das pessoas da Trindade. Então, embora o nome Atanásio, quando nós fazemos uma reflexão, Atanásio de Alexandria, os estudiosos ele entende que ele provavelmente não foi um autor do texto. Então o credo provavelmente recebeu esse nome porque expressa a mesma defesa da Trindade pela qual Atanásio ele ficou conhecido. Podemos resumir tudo isso em o credo de Atanásio, que é uma das mais completas declarações históricas da fé cristã sobre a Trindade e a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos já para esse texto, mas a fé universal é esta, que adoremos um único Deus em Trindade. E a Trindade é unidade. Então, isso mostra para nós que o credo ele afirma esta essência de que da fé cristã histórica, que Deus em sua essência. Ele é único, porém, ele em três pessoas. Então, a igreja não adora três deuses, nenhuma única pessoa que se manifesta de formas diferentes. Ele adora o único Deus, revelado como Pai, como Filho e Espírito Santo. Então, a gente prossegue ver dentro desse credo, o item 4, referente a essa nossa leitura, diz que não confundindo as pessoas, nem dividido
dividindo a substância. Ou seja, nós devemos evitar erros, ou melhor, dois erros. Por quê? Porque o primeiro é confundir as pessoas como se Pai, Filho e Espírito Santo fosse apenas nomes diferentes da mesma pessoa. O segundo é dividir a substância como se fosse três deuses, três pessoas, um independente do outro. Então a ortodoxia cristã mantém a distinção de pessoas e unidade de essência. Então, porque a pessoa do Pai é uma, e do Filho é outra, e do Espírito Santo é outra. Então o credo ele enfatiza que existe três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não é o Pai, mas, meus amados irmãos, mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. Então, podemos fazer a seguinte reflexão, que embora sejam pessoas distintas, pensamos bem, elas possuem a mesma natureza, meus amados. Nenhuma pessoa da Trindade é inferior ou superior às outras. Todas compartilham a mesma glória e majestade eterna. Podemos conferir que o Pai, o que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. Então, tudo aquilo que pertence à essência divina pertence a quem? Igualmente às três pessoas. Os atributos de Deus, eles são compartilhados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Prosseguindo, o Pai é não criado. O Filho é não criado. O Espírito Santo é não criado. Então, nenhuma pessoa da Trindade ela teve origem por criação. Todas existem eternamente, e isso refuta qualquer ideia de que Jesus ou o Espírito Santo eles sejam a mesma criatura. Então, o Pai ele é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo ele é ilimitado. Então, podemos pensar o seguinte, que cada pessoa possui plenamente os atributos divinos. Deus ele não está limitado pelo espaço, tempo ou matéria. Então, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Então, a eternidade pertence igualmente às três pessoas. Porque nunca houve um tempo em que o Filho ou o Espírito Santo não existisse. Oh, glória a Deus! Amém? Então a gente prossegue, contudo, não há três eternos, mas um eterno. Então, o credo de Atanásio, ele reafirma a unidade divina, que, embora três pessoas sejam eternas, existem apenas um único Deus eterno. Portanto, não há três seres não criados, nem três ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. A igreja, ela rejeita qualquer pensamento que sugira três seres divinos independentes. Isso é fato. Isso sai para uma heresia. Os atributos, meus amados, eles pertencem a um único Deus. E isso é o que traz para nós, meus amados irmãos, alegria em nosso coração diante de um Deus que ele é onipotente, que o Filho ele é onipotente, o Espírito Santo ele é onipotente. Então as três pessoas ele possuem todo o poder, não existe limitação de poder em nenhuma delas. Oh, glória a Deus! Contudo, não há três onipotentes, mas
um só onipotente. Oh, glória a Deus. Continuando, assim, o Pai é Deus. Perdão, meus amados. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Perdão. Cada pessoa é verdadeiramente Deus. Esta afirmação, ela está fundamentada através das Escrituras sagradas. Podemos fazer essa reflexão que, contudo, não há três deuses, mas um só Deus que subsiste sobre todas as coisas. Meus amados, o cristianismo ele permanece rigorosamente monoteísta. A Trindade ela não destrói a unidade divina, pelo contrário, traz para nós, meus amados irmãos, um Deus que subsiste eternamente. Então, portanto, o Pai é o Senhor, o Filho é o Senhor e o Espírito Santo é o Senhor. Então, o título, quando nós olhamos aqui, o título Senhor, ele é aplicado igualmente às três pessoas, demonstrando sua plena autoridade, o que? Divina. Então, a soberania, ela pertence ao único Deus. O credo, ele continua protegendo a unidade divina. Amém, meus amados? Então, dando continuidade aqui, contudo, não há três senhores, mas um só Senhor. Portanto, assim como compelidos pela verdade cristã, a confessar cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião universal de dizer que há três deuses ou senhores. Vejamos bem, meus amados. A Bíblia obriga os cristãos a reconhecermos a plena divindade de cada pessoa da Trindade. Porém, também proíbe a crença em múltiplos deuses. Então, quando nós fazemos uma reflexão, o Pai, ele não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Pai, ele é apresentado como a fonte sem origem. Ele não deriva a sua existência de ninguém. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito nem criado, nem gerado, mas procede eternamente. Então, a geração do Filho é eterna, não um acontecimento no tempo. O Filho, ele possui a mesma natureza divina do Pai e não é uma criatura. Então, meus amados, a gente reflete da seguinte forma, que o Espírito Santo ele possui uma relação eterna com o Pai e o Filho. Então, sua procedência não significa criação, mas uma relação eterna. Amém? Oh, glória a Deus. Então, prosseguindo aqui, meus amados, diante de mais nossa reflexão diante desse credo, portanto, não há um só Pai, não há três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa Trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor. Então, podemos conferir que, quanto à essência divina, todas as pessoas são iguais. Ela não existe uma hierarquia de natureza dentro da Trindade. Mas todas as três pessoas coeternas são coiguais entre si, de modo que em tudo que foi dito acima, tanto a unidade em Trindade, como a Trindade, a unidade deve ser o quê? Oculta. Logo, todo aquele que quiser ser salvo deve o quê? Pensar desse modo com relação à Trindade. Então,
O credo ele conclui e fecha para nós também diante desta reflexão, afirmando a importância dessa doutrina para a nossa fé cristã. Não significa que a salvação ocorre por compreender perfeitamente a Trindade, mas a verdadeira fé cristã, ela reconhece Deus conforme Ele se revelou nas Escrituras. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, eterno e bendito sobre todas as coisas. Amém? Glória. Então, prosseguindo aqui, meus amados, significado de essência e de pessoas. Heber, diante dos seus escritos, na página 127 a 130, onde ele reflete, faz uma reflexão sobre a essência, ele diz o seguinte, que a essência divina ou natureza divina fala daquilo que Deus é, mas nada diz respeito ao seu caráter tripessoal. A essência diz respeito ao que há de comum nas três pessoas da Trindade, e não a particularidade de cada uma delas. Ou seja, ele mostra para nós que a essência destaca aquilo que as três pessoas possuem em comum. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele mostra para nós que compartilham os mesmos atributos. A eternidade, a onipotência, a onisciência, a santidade e a glória. As diferenças pessoais, eles não pertencem à essência, mas nas relações entre as pessoas da Trindade. Amém? E cada uma das pessoas da Trindade compartilha da mesma natureza, a divina. As pessoas da Trindade são distintas, mas não separadas. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, porque todos possuem integralmente a mesma natureza divina. Entretanto, eles não são três seres independentes, são pessoas distintas que existem em perfeita unidade e comunhão. Então, essa expressão, ela procura demonstrar que Deus, ele não é três indivíduos distintos. É diferente dos seres humanos, que são vários indivíduos da mesma espécie, porém Deus, ele é um único ser divino. Então, há uma única essência divina, subsistindo aonde? Em três pessoas. Amém, meus amados? Prosseguindo, que são numericamente um só indivíduo. Então, vamos conferir aqui que essa natureza divina está presente na sua totalidade, em cada perdão, irmãos, perdão, em cada uma das pessoas e em todas coletivamente. Então percebo que o Pai, ele não possui um terço, ou então metade, ou uma parte. Também podemos refletir também que nem o Filho ou o Espírito Santo, sucessivamente, possui uma parte maior do que a outra, porque cada pessoa possui integralmente toda a natureza divina. Deus, ele não é dividido entre as três pessoas da Trindade. Por essa razão, não obstante haver três pessoas que subsistem distintamente, no ser divino, há uma só vontade, uma só mente e um só poder. Amém?
Então, como nós podemos prosseguir, a natureza de Deus, ele aponta para a sua unidade. Então, como existe apenas uma natureza divina, existe também a perfeita unidade diante deste propósito. Conhecimento e poder. As pessoas da Trindade jamais entram em conflito entre si, pois compartilham a mesma essência divina. Então, prosseguindo, todos os seres humanos, compartilhamos da mesma natureza, a humana, também como somos pessoas distintas. Então, no entanto, não somos numericamente um indivíduo, mas sim indivíduos distintos. Então, podemos refletir nesse texto o seguinte, que aqui é feita uma comparação para até facilitar a nossa compreensão, porque todos os seres humanos possuem o quê? A mesma natureza humana, isso é fato, isso nós conhecemos, mas cada pessoa é um indivíduo separado, então existe aí milhões de pessoas, de seres humanos, mas cada um possui a sua própria existência individual. Todavia não é assim como é com Deus, que apesar de ser três pessoas distintas, é o que? Numericamente, então, uma comparação humana referente a Deus, ele tem o que? Tem seus limites. Porque em Deus, três pessoas compartilham uma única essência de maneira, como é que podemos refletir, perfeita e indivisível. É por isso que Deus ele permanece sendo o quê? Sendo um único ser. Amém? Então, quando nós olhamos a pessoa, enquanto o termo essência ou natureza, ele aponta para a unidade de Deus, o termo pessoa ou substância aponta para quê? Para as distinções que existem onde? No ser divino. Então, as palavras, ou melhor, a palavra, a essência, ela responde a nossa pergunta que, quando nós fazemos uma reflexão de o que é Deus? Então, a palavra pessoa responde a esta pergunta, porque a essência, ela fala da unidade, a pessoa fala da distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a sua natureza permite que Deus exista tripessoalmente, sem que isso afete o quê? A sua unidade. Que embora não possamos explicar esse fenômeno pelo fato de ele ultrapassar o nosso sentimento, ou seja, a Trindade é um mistério revelado por quem? Pelo próprio Deus, porque descreve, porque a Bíblia ela nos revela, mas nós não conseguimos, dentro da sua plenitude, compreender como ela funciona, porque a limitação está em nosso, que é a nossa capacidade humana, não na nossa coerência. Amém? Então, na doutrina da Trindade, a palavra pessoa simplesmente expressa a verdade de que as três pessoas da deidade não são o quê? Simples, modo de manifestação, mas possuem uma existência real e distinta. Amém? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são apenas três formas de pensar pela qual Deus ele aparece. Eles possuem a sua existência pessoal e verdadeira. Então, o Pai, ele ama o Filho ora ao Pai, e o Espírito Santo é o quê? É enviado pelo Pai e pelo Filho. Amém? Dando continuidade aqui, não são três indivíduos separados, mas um só indivíduo, subsistindo em três personalidades divinas, sem ser o que? Separado. Então, todas as três constituem o Deus único, vivo e verdadeiro.
Então, meus amados irmãos, podemos conferir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são apenas três formas pela qual Deus aparece, como nós acabamos de refletir. A conclusão é que a Trindade preserva aí as suas verdades, que existe um único Deus e esse único Deus ele subsiste eternamente em três pessoas distintas. Amém? Então, prosseguindo, a base bíblica da doutrina da Trindade. Podemos conferir que o Dr. John, no Antigo Testamento, ele diz o seguinte, que o Antigo Testamento contém clara antecipação da revelação mais completa da Trindade no Novo Testamento. Ou seja, que o Antigo Testamento não apresenta a Trindade com a mesma clareza do Novo Testamento, mas contém indícios e antecipações que preparam o caminho para a revelação completa de quem? De Cristo. Então, a gente compreende que passagens que, mostrando a pluralidade na divindade, que Gênesis 1:26 diz que também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o uso desse pronome, façamos e nossa, sugere uma pluralidade dentro da divindade. Porque embora o texto ele não revele plenamente a Trindade, aponta para o quê? Uma complexidade na unidade de quem? De Deus. E Gênesis 32 diz o seguinte, que então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Mais uma vez aqui aparece a linguagem que plural. Porque Deus fala utilizando a expressão um de nós, indicando que uma pluralidade pessoal dentro da onde? Dentro da unidade. Então, Gênesis 11:7 diz, vinde e confundamos ali a sua linguagem, ou seja, naquele episódio ali que a gente confere na Torre de Babel, Deus ele utiliza novamente o plural. Então essas passagens são entendidas pelos cristãos como sinais iniciais da revelação trinitária. Amém? Então, prosseguindo passagens mostrando a interação entre Deus, entre os membros da divindade. Salmo 45:6-9 diz, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria. Então, a observação que traz para nós que aqui o salmista chama o Messias de Deus, mas o que? Reconhece que ele tem o que? Um Deus. Amém? Então, essa passagem é citada também aonde? Em Hebreus 1, capítulo 1, dos versículos de 8-9. Então, como uma evidência da divindade de Jesus Cristo, mostrando que é superior ao quem? Aos anjos. Amém, meus amados irmãos? Então, dando continuidade aqui no Salmo 110, verso 1, diz que disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de quem? Dos teus pés. Então observamos o que dentro dessa observação, a passagem ela é citada por quem? Por Jesus. Tem Mateus 22, no capítulo 22, versículo 44. Marcos 12:36, Lucas 20:42 e podemos também conferir em Pedro, em Atos também, ou melhor, e por Pedro, em Atos, no capítulo 2, versículo 34. Jesus ele perguntou aos fariseus também se podia identificar esse Senhor de Davi, o escritor do Salmo, mas não puderam o quê? Responder. Amém?
Glória a Deus. Então, no Novo Testamento, a interação dos membros da Trindade, para a gente finalizar, no batismo de Jesus, as três pessoas da Trindade, ele não aparecem juntas, mas distintas. Então, temos vários livros que nos mostram, dentro aqui do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, no capítulo 3, versículo 16 a 17, também aqui em Marcos. Então, na fórmula batismal, em Mateus 28, 19, na bênção apostólica, no capítulo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, e outras passagens da Bíblia. Meus amados irmãos, nós, diante de tudo que passamos desse bloco de 4 aulas, nós concluímos que, ao final deste estudo, entendemos que, diante de tudo que nós vimos, que Deus, da sua onisciência, tem se revelado para nós dentro da sua onipotência, onipresença, diante das Escrituras. Então nós entendemos, diante desse estudo que nós finalizamos neste momento, que a doutrina da Trindade, ela procura harmonizar o ensino bíblico de que existe um só Deus, que o Pai, ele é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele se revela para nós diante da Trindade. Porque embora a Trindade seja um mistério que ultrapassa a nossa compreensão, ela não contradiz o que? A Bíblia, mas resume aquilo que Deus revelou sobre si mesmo. Então, mais do que uma doutrina para debate, a Trindade nos conduz à adoração de um único Deus revelado. Um só Deus em essência, 3 pessoas em eternidade, glória e poder. Amém? E assim nós finalizamos mais esse bloco, também finalizando a disciplina de teologia. Então, muito obrigado você que esteve conosco durante essas 4 aulas, e nós só temos a agradecer ao nosso bom Deus. Então, fique na paz e por hoje é só. Um abraço.